Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Hoje nossos músicos tiveram problema, não vieram, então nós não vamos ter a música do Padre Germano. Eu não vou me aventurar a cantar, que vocês vão ficar até com vergonha. Então vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel, e a mensagem diz assim: Madalena, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre, está em João, no capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas da sua vida para surgir aos olhos de Madalena da primeira vez? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos seus discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelo vício. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-lhe ao contato de entidades perversas, permanecia, entre aspas, morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, e aí nós vamos falar da paralisia hoje, paralíticos da alma. Ela tinha a paralisia da alma porque ainda não conhecia a palavra. Eu abri por um acaso, né? E eles abriram para mim, com certeza. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor da sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente para Pedro, João, ou a sua mãe, ou seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou, confirmou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, um código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então, a nossa mensagem vem nos trazer por que Jesus apareceu primeiro para ela. Porque ela tinha uma vida viciosa e ela abriu mão de tudo quando conheceu Jesus. Conseguiu vencer as suas deficiências graves, o que a gente sabe que é muito difícil. Nós sabemos a luta que nós temos contra os nossos fantasmas, contra as nossas imperfeições, e às vezes é muito difícil. Então ela lutou como uma guerreira contra ela mesma, contra aquilo que ela tinha de comportamento, de sentimento, de ações. E por isso que Jesus apareceu primeiro para ela. Depois apareceu para os outros, mas ela foi a escolhida para ser a primeira, porque Jesus sabia o sacrifício que ela fez para poder segui-lo, para poder mudar de hábitos, mudar de pensamento e se transformar completamente. Então, que a gente possa
né, como a nossa mensagem vai ser de hoje, nosso estudo, né, a gente possa vencer a paralisia da alma. E a paralisia da alma é quando a gente se congela, se paralisa nos nossos defeitos. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, a síndrome da Gabriela, como a Mônica sempre fala. Não, nós podemos ter até nascido assim, porque trouxemos as imperfeições de outras existências, mas se eu vou permanecer assim, é porque eu quero permanecer assim. E aí são as nossas paralisias. Eu não sei nem se é isso que o nosso irmão vai falar, mas essas são uma das paralisias, que a gente se coloca na condição de paralítico porque a gente não quer se movimentar para a gente melhorar. E é difícil se movimentar, mas é a nossa missão. Se a gente quer um futuro melhor, se a gente quer, numa nova existência, ou até mesmo na nossa vida atual, passar por menos dissabores, a gente precisa se modificar o quanto antes. E essa modificação só depende de nós, do nosso esforço. Então fica aí, meus irmãos, a nossa mensagem, para que a gente possa refletir naquilo que a gente tem de imperfeição e que nos incomoda, para que a gente possa seguir o Mestre Jesus e melhorar um pouco a cada dia. Vamos agora elevar o pensamento a Deus. Em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por mais um dia que o Pai nos concedeu, mais um dia que abrimos os olhos e enxergamos a vida. E os nossos irmãos que não enxergam com os olhos da carne, estão tendo a oportunidade de conviver mais um dia, de ter mais um dia de aprendizado, de oportunidade de se melhorar. Então, todos nós temos que agradecer a Deus por esse dia que recebemos, com dificuldades ou não, mas Deus nos permitiu chegarmos ao final do dia e mais ainda, nos entregou essas portas abertas, uma legião de mensageiros que a gente não tem noção de quantos são, mas são muitos e muitos e muitos, que estão aqui, amando e autorizados por Deus nosso Pai, para cuidar de todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Pai, por essa casa abençoada que nos acolhe. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco nessa reunião e por ter nos deixado tantos ensinamentos. Obrigado, Padre Germano, por estar conosco também cuidando dessa casa, dos trabalhos dessa casa, dos trabalhadores dessa casa e de todos nós assistidos por essa casa. Obrigado à espiritualidade amiga, esses trabalhadores incansáveis, mensageiros de Deus, abençoados de Deus. Obrigado, meus irmãos. E quero pedir à espiritualidade amiga que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Rubens, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer na nossa fé, que vai nos trazer um monte de respostas e que vai nos tornar um pouco melhor quando sairmos daqui. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e o nosso irmão Rubens vai nos trazer aí como é que faz para a gente andar, sair da cadeira de roda, né, da alma, né? Nós vamos dar uma olhada aí hoje. A paralisia da alma a gente já sabe que tem. Agora, como é que sai para dar cadeira de roda, né, da alma? Mas então, gente, está dando para ouvir aí atrás? Essa época que acabou de passar, né, sinaliza para nós uma grande energia a qual nem todos nós nos adequamos. Aí eu vou falar por mim, tá? Eu. Durante esse período carnavalesco, de sexta-feira até o dia de ontem, eu, Rubens, fiquei extremamente perturbado.
Mais do que eu sou, mas muito. Gente, é impressionante. É impressionante. Se você não tomar cuidado, as pessoas dizem que você é fanático, né? Que é maluco, que é não sei o quê, babá. Mas a vigilância é extremamente necessária. E numa dessas trocas de mensagem que a gente faz, eu ouvi da Rosa a vigilância. A Rosa mandou alguma coisa para mim falando de vigilância. Chegou no momento certo. De vigilância. O que ocorre? As vibrações são muito pesadas. E a nós médiuns ficamos mais suscetíveis a isso. Ficamos. Se a gente não tomar cuidado, a coisa piora. Mas graças a Deus eu tinha um estudo para fazer, né? Aí pegava o livro, lia. Quando eu me sentia que estava saindo do prumo, eu digo, não posso. Pega o livro, lê, puxa, busca. Mas foi uma luta titânica. Isso não é uma exclusividade só do Rubens ou de qualquer médium. Não é, Boris? Nós todos estamos suscetíveis a isso. A esse tipo de, vamos dizer assim, ataque. Né? Que pode ser direto, né? E pode ser coletivo. Né? Mas, introduções à parte, vamos lá ao estudo do dia de hoje. A doutrina espírita, há tempos atrás, era muito comum, aqui mesmo, nessa casa, logo assim, eu morava aqui próximo, na Teresa Cavalcante, a primeira vez que eu vim aqui, tinha uma pessoa recitando verso, né? Era muito comum pessoas recitarem, falar poesias, né? Aí logo depois se introduziu a música e, como todos os fatores, tem os exageros. Né? Pode botar música, aí o camarada traz violão, traz mais alguma coisa, aí vira uma orquestra, né? Então a gente precisa ter a moderação desse comportamento, né? Do equilíbrio. E era muito comum isso acontecer, muito comum. E era belo. Eram pessoas que faziam versos e que eram muitos construtores. Pessoas que construíram a base doutrinária de prática que nós temos hoje, que vivenciamos hoje. As atribulações da sociedade fez com que a doutrina espírita, de certa maneira, se adequasse ao social de uma maneira, na minha opinião, não muito salutar. Jesus, o primeiro parágrafo da página inicial foi visitas. Falou de visitas. Jesus, em sua trajetória, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem 12 visitas a pessoas que ele sabia que estavam precisando de fragilidade, estavam fragilizadas. 12 pessoas, 12 visitas em sequência. E cada visita daquela era uma emoção, uma vivência diferente, e foi trazido e colocado no Evangelho como exemplo para nós. E o caso da visita desse momento, nós só aprenderemos em loco. Não adianta. A gente pega o livro, se emociona, chora, muito bonito, tá. E aí? Você foi lá fazer? Você estava lá? Você já se aventurou a buscar? Claro que hoje em dia é muito diferente você sair e visitar lares, né, de pessoas desconhecidas. É muito diferente. Mas existem N instituições para que a gente tenha essa oportunidade. Aí a gente entra num detalhe. A gente vem aqui à Casa Espírita e outras casas espíritas, nos intelectualizamos, aprendemos tudo, sabemos o Evangelho, uma maravilha, nos tratamos, a espiritualidade chega aqui, a cada um de nós estamos sendo atendidos, particularmente nas nossas dores, nas nossas fragilidades morais, em tudo.
em tudo. Pum. E o que é que eu faço com isso? Isso é para quê? Isso tem um objetivo. E Jesus vem falar isso para nós. Chico fala isso para nós. Joana de Anjos fala isso para nós. E nós vamos ver aí. Então vejamos. Jesus, e ele lá dizendo, ó, ficarei te olhando até que me entendas. Todas as vezes que nós estivermos em uma situação difícil, busca a imagem de Jesus para você, aquele momento para você. Porque ele está sempre nos aguardando. O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade da natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte. Vamos lá. A doutrina espírita não tem orientações do pastor, do senhor fulano, sem falar mal de religiões. Não. A doutrina espírita tem um código, né? uma orientação doutrinária para que a gente siga. Acabou. E essa trilha que vai nos levar a ter aquela vida de tranquilidade, de paz com Jesus. E nós vamos ver ali na frente. Uma condição que é inerente à inferioridade é a de não ver o termo de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz que para eles o castigo pareça eterno. Opa! Eu estou cheio de dores, cheguei na casa espírita, sofrimento atroz, na minha casa tem gente doente, eu estou doente, e isso parece que não acaba, não cessa nunca. Aí a gente vai lá no Chico, né? Lembremos, tudo passa. A alegria passa e a tristeza também. Tudo vai passar, tudo vai passar. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessários ainda a expiação e a reparação. Opa! Vim à casa espírita, né? Aí ouvi as palestras doutrinárias, entendi a doutrina, entendi o recado da espiritualidade, entendi que fui acolhido, entendi tudo. Né? Aí começo a me avaliar. Nesse período de carnaval, eu parei um dia para cometer uma ousadia comigo mesmo. Aí comecei a fazer uma lembrança das coisas que já tinha feito na minha vida. Opa, para aí. Para. Porque até onde eu consegui ir, meu amigo, só dá um arrependimento. Era ponto de que isso, gente? Mas, sim, para mim, neste momento, coisas monstruosas. Opa, isso significa que eu me melhorei, me tornei santo? Não. Significa que eu comecei a sentir repugnância por aqueles fatos que me eram prazerosos. Primeiro momento, o arrependimento. Me arrependi. Não quero saber disso. Eu não quero isso para a minha vida. Isso não tem utilidade. Isso não é construtivo. Mas a doutrina espírita vem e diz para nós, expiação e a reparação. E como é que é essa expiação? Nós vamos encontrar no mundo as expiações, a intranquilidade, né? A doença física, a doença emocional, né? E outras coisas. E nós vamos ver mais na frente casos de expiações que talvez nos deixe
bem admiradas. O arrependimento, expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Ou seja, eu só vou colher aquilo que eu plantei. Se eu errei com alguém, de alguma maneira eu tenho que reparar. Tá? De alguma maneira eu vou reparar. O próprio processo de crescimento vai me levar a fazer essa reparação. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito e destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Aí o item 17, que nós vamos descobrir de onde é isso, tem lá. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências da falta cometida. Seja desde a vida presente, ou seja após a morte. Na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Opa! E isso vai me seguir para sempre se eu cometi um equívoco aqui? Infelizmente, vai. A casa espírita não é lugar de dizer, não, fica tranquilo que você não. Não. Você plantou, você vai colher o que você plantou. Não tem a misericórdia divina vai nos ajudar, vai nos apoiar, vai nos dar forças para que a gente entenda, para que a gente passe exatamente de maneira grandiosa por esses momentos que nós causamos ao outro. Tá? Então, vamos lá. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se. Opa! Então, eu briguei com a minha esposa, não quero saber dela, não é de jeito nenhum, nessa encarnação não quero mais. Na próxima, não tem jeito. Talvez até não sejam casados, mas talvez vendo uma condição de filho, de um parente. Tá? E isso aí não tem por onde fugir. Não tem. Encontrar-se numa outra existência. Com as mesmas pessoas que o ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes um devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Opa! Então eu preciso me recuperar com o meu amigo Sérgio. Preciso. Eu, infelizmente, não procedi bem. Né? Para o Sérgio está tudo certo. Mas para mim, eu vou ter essa necessidade. E onde é que está isso? De onde Rubens tirou essa ideia com aquela numeração? No livro O Céu e o Inferno. Aí, olha o importante. Capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura. Se hoje, eu tenho que saber que hoje, tudo que eu faço terá uma consequência amanhã. Isso eu tenho que estar gravado. Tudo que eu já fiz, eu terei que responder. Mas, o que é que vai amenizar
exatamente essa busca incessante e aquele ponto lá do arrependimento. É o trabalho. E a gente vai ver, né? Trabalho prático. Por isso que a gente começou a falar das visitas. Né? Trabalho prático. É a emoção. É você ser, cada vez que você pratica, cada vez que você vai a uma visita, acolhe alguém, você é o representante de Jesus. Eu, por exemplo, tenho enorme dificuldade, gente muito grande, de visitar presídio. Impressionante. Eu fui fazer umas 3 visitas a presídio. As 3 vezes que eu fui, eu saí de lá muito mal. A minha sensação dentro do presídio é de que lá eu vou ficar. Ou que já estive lá há muito tempo. É um aprisionamento tão forte, sabe? Tão forte que eu digo, não, tudo bem, eu vou ter outros campos para eu trabalhar. E isso aí, para mim, não dá. Nessa encarnação não dá. Né? Então eu preciso elaborar outras coisas, observar, está mais claro para mim outras ações. Tem uma passagem do Chico, que ele foi numa cidade lá, e vamos conhecer, Chico, o que você quer conhecer? Eu quero conhecer o presídio. Aí chegou lá dentro, perguntou para o diretor, quanto nós somos? Juiz, governador, prefeito, quanto nós somos? Isso aí. Nós já tivemos coisa que não passamos por lá. A sensação para mim, é horrível para mim. Mas assim, eu participei de 2 caravanas, tive a oportunidade, tive até um companheiro que desencarnou com a gente trabalhando. Aqui na Quinta da Boa Vista. A gente estava lá fazendo a visita, ele acabou de fazer a palestra, sentou, desencarnou, dentro do presídio. Eu digo, não. Aí a gente brincava, não, esse devia muito mais que a gente. Fazer humor, porque realmente, para mim, é muito difícil. Mas visitar hospitais, visitar outras casas, para mim, é mais tranquilo. Aí nós vamos ver essa imagem. Alguém conhece esse senhor? Conhece? Não. Então, olha só. Quando a gente começou a falar das pessoas, né, de visitas, e começou a alardear essa necessidade, e colocamos lá na frente a questão do arrependimento, da expiação, né? Nós trouxemos 3 personagens masculinos. Tem N femininos, mas nós trouxemos 3 masculinos, porque temos um objetivo mais à frente. Esse companheiro aqui, o nome dele é Amazona Hercules. Então, vamos lá falar um pouquinho, ler, não falar, vamos ler um pouquinho. Apertou. Aí. Não, foi o contrário. Até atrás. Vai, né? Não, tu andou para frente, porque tu andou para frente. Tem que andar para trás. Ajuda aqui. Enquanto eu leio. Vamos lá. Amazona Hercules foi um exemplo de coragem diante das adversidades da vida. Aí. Exemplo de coragem diante das adversidades da vida. Esse companheiro entre outras coisas, né, entre outras doenças físicas, ele teve hanseníase, que é a chamada lepra, né, naquela época, e ele, mesmo nesse estágio de luta titânica, né, de fragilidade física, ele conseguiu ter vários feitos positivos. Vamos lá. Sua madrinha Lídia Cardoso, a partir de então, passou a criá-lo. Nascido em Manaus, a 5 de setembro
de 1912. Aí ele foi morar com a madrinha, passou um tempo morando com a madrinha, e logo depois ficou doente. Com 12 anos aproximadamente, ele ficou doente. Aí precisou vir para o Rio de Janeiro, para a colônia de Curupaiti. Lá ele ficou internado, e lá ele passou 52 anos. 52 anos. Em 52 anos, o que nós achamos que esse companheiro fez? Ficou triste, caladinho? Ele trabalhou. As pessoas chegavam lá com suas dores, ele acolhia, ele conversava, né? Ele atendia as pessoas. O detalhe, ele não tinha as mãos e, posteriormente, teve que amputar uma das pernas. Aí, vamos imaginar uma situação? Caso nós, nesse momento, estejamos passando por uma dor profunda, o que nós faríamos? Lamentações, paralisação, ou iríamos buscar o trabalho? É fácil? Não. Não vamos dizer. Só espíritos, né, que já têm suas conquistas. E nós, não é à toa que nós hoje estamos aqui. De uma maneira ou de outra, porque estou devendo. Não é isso não. É para que a gente aprenda alguma coisa, que com certeza daqui a algum tempo pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Quanto tempo vai durar? Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, né? Pode ser uma infinita, situações infinitas. Tá? Então, as informações chegam para nós, para que a gente aprenda, né, a visualizar, deslumbrar que existe um futuro promissor. Então, o Amazonas Hércules era esse companheiro que atendia e acolhia todo mundo durante esse tempo todo lá na colônia. Ele nasceu em Manaus e desencarnou no Rio de Janeiro. Tá? E esse companheiro aqui, alguém conhece? Jerônimo Mendonça. Ó, esse livro é da casa, está aí na biblioteca, vou devolver hoje. Está aqui. A história do Jerônimo Mendonça. Pelo menos, né, nesse carnaval ele me salvou. Pelo menos nesse carnaval me ajudou muito. Jerônimo Mendonça. A história do Jerônimo é extremamente rica. O Jerônimo era criança, foi criado com dificuldade, né? Aquela dificuldade familiar, mas se tornou rapaz, como todo rapaz vaidoso, né? Bonito, alto, 1,90 m. E ele tinha muito conhecimento presbiteriano, era evangélico, porque a avó levava ele para a igreja. Ele muito desenvolto. Um dia ele foi no centro espírita. Lá chegando, tinha as reuniões, as reuniões eram da seguinte maneira: tinha as palestras e ficavam os médios sentados, né, e davam o recado para um, para outro, né, que hoje em dia, graças a Deus, que eu seria desmascarado em STI. Mas isso é outra coisa. Aí, o que aconteceu com o Jerônimo? Um companheiro levantou, falou assim: então, o meu recado, a minha presença hoje aqui, isso é relato dele, está no livro. A minha presença hoje aqui eu venho para falar com o Tarzan, porque o Jerônimo adorava o Tarzan. Né? Ele é muito forte, muito bonito, vaidoso, né? Como nós não somos. Se olhava no espelho, né? Aquele físico, né? Igual o meu, assim, sabe? E aí, o médium falou para ele: então, Tarzan, eu tenho um aviso para você. Se prepara que vai chegar
o vendaval. E o teu cipó talvez seja muito fraco para isso, mas só depende de você. Se alguém chega e fala isso, e isso é coisa parecida, né, para a gente falar é coincidência. E ele gostava muito de cinema nessa época. E foi ele, tempos depois, ele começou a conhecer a doutrina espírita, né, se empolgou, porque na igreja evangélica ele não conseguia as respostas que ele queria. Ficou muito ansioso. E quando ele começou a ter contato com a doutrina espírita, ele ficou maravilhado. Isso levou ele a fazer palestras, né? A buscar o encanto que é a doutrina. A gente se empolga quando descobre essa verdade e quer fazer tudo da nossa maneira. Não, não precisa fazer nada, já está tudo ali. Ó. É só você tentar seguir, que é difícil, mas não é impossível. E o Jerônimo foi assistir o filme O Vento Levou. Chegou lá, o cinema já estava cheio, ele passou 2 horas em pé. 2 horas depois, ele não conseguia andar, tiveram que levar ele para casa no colo. Aí procura dali, procura dali, procura daqui, procura dali, descobriram que ele tinha uma doença. A gente vai ver lá na frente. Opa, será? Aí que a gente vai ver lá na frente. Quando nós colocarmos os 3 em comum. Esse fato levou o Jerônimo a permanecer deitado eternamente durante a sua encarnação. 50 anos deitado. Aí os companheiros doaram a ele uma cama, tá? Aí o outro companheiro doou a ele uma Kombi. E o que é que ele fazia? Se deslocava para fazer palestras. Esse homem construiu, né? Liderou a criação de várias casas espíritas, de orfanatos, né? De atendimento à criança, deitado em uma cama. As dores dele eram tamanha que ele precisava colocar um saco de areia no peito de 60 quilos, 30 quilos, sei lá, alguma coisa assim. Foi se tornando progressivo, né? Por causa das dores. Então, aquilo é que fazia aliviar as dores dele. E esse aqui, vocês conhecem? É um outro personagem. Aurino Costa. Quem é Aurino Costa? Alguém conhece? Não. É isso que eu digo para vocês, que nós deixamos de passar através da história. O que esses homens, o que algumas mulheres, tem lá um outro estudo que eu estou preparando também sobre mulheres, é que nós deixamos passar. Esse homem, nessa condição, esse homem nessa condição, que nasceu no Rio de Janeiro e desencarnou em 1914 e desencarnou em 86. Esse homem morava em Bangu. E ele era pequeno, ele era criança. Então, esse detalhe, ele sonhava todos os dias que via uma grande nuvem envolvendo ele. Ele sempre estava sendo envolvido por uma nuvem muito grande, muito forte. E ele, no meio da nuvem, ele não conseguia saber o que era. Foram anos. Cresceu, né? Essa sensação não se afastava dele. E, num determinado momento da vida dele,
que aconteceu? Vamos lá, Amazonas, Jerônimo e Aurélio. O que essas coisas... A gente consertou. Mudou e não veio, foi no outro. Nós temos um equívoco aqui no português, que a gente tentou, mudou, mas mudou não. Consertou, mas isso é o mesmo. O que esses três companheiros possuem em comum? Determinação. Não? Determinação. Fizeram jus à encarnação que vivenciaram. Não esmoreceram. Tiveram facilidade? Aí vamos lá à página inicial. E nós, Joana de Ângeles diz para nós, olha, desperte para a vida, medite as suas responsabilidades perante a humanidade, perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo de suas forças o permitirem. Em suas mãos está parte do futuro da humanidade. Quem é que pode fazer isso por nós? Só cada um de nós individualmente. Só cada um de nós individualmente. Né? A gente vê o seguinte, em nossas mãos. Então não é na mão do Giovanni, eu não fiz, ou vou fazer isso. Não, sou eu. Eu é que tenho que começar a me movimentar. O Giovanni e a Rosa têm, não vou falar, eles não vão escutar, uma responsabilidade maior. Entendeu? O pai de Germano está pertinho deles. Dizendo assim, meus filhos, acorda, não é só isso, mas... Aí ele faz mais, não é mais ainda, meu filho, você não entendeu. E é assim. Né? Aí amanhã abre o portão, pum, chega outro necessitado. Aí depois outro, mas o dinheiro não dá para dar em sexta. Não é para sobrar, não é para dar. É para você resolver o problema. A dificuldade, todo mundo sabe que existe. Se a gente for ver o histórico daqueles companheiros, nós vamos descobrir o quanto de dificuldade eles tiveram. E nós estamos aqui para esses esplêndidos. Essa maravilha. Rosa? Não é fácil? Não. Aliás, perdão, não é o Giovanni de Ângeles. Quem fala para nós isso é o Carlos Fatorino. Agora é que é a Joana. O espírito da Joana de Ângeles, enfaticamente, nos alerta. A ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e começa a ação transformadora. Mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme... Aí, alguém me cobra, a ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Dos teus momentos, aqui significa, teus momentos de contrariedade, teus momentos de desequilíbrio. Não adianta. Você se aborreceu, você passou por aquilo, blá, 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 não adianta querer transferir para o outro. Você é que precisa resolver a tua questão. Aí é a Joana de Ângeles que fala para a gente através do Divaldo. E nós? Essa é a pergunta. E nós? Depois de aprendermos, depois de conhecermos o Evangelho, o que é que nós fazemos? Eu venho à Casa Espírita, sou beneficiado pelo passe, tenho um campo de trabalho
Entendo que eu preciso fazer minha reforma íntima, começo essa luta ímpar. Tá, e aí? O que é que eu faço com isso? É para fazer o quê? A gente pode deixar de culpar o inimigo, ou outro nome que se criaram, e perceber que o maior inimigo é a gente mesmo. Exatamente. Exatamente. Quando a gente fica naquela posição estática inicial, né, de paralisia da alma, a gente descobre que quem é o maior inimigo? Não é o outro. Ah, mas o Jeová não me levou. O Jeová não tem que te levar. Ele só tem que dizer, olha só, você tem endereço? Tem. Hoje em dia, então, como é fácil, né? Mais seguro, mais prazeroso é unidos. Aí entra a responsabilidade dos dirigentes, né? Cada um. Vê lá, vamos lá atrás na história da doutrina espírita. A maioria das casas espíritas hoje tem intelectualidade, gente. Todos. Tá, muito bem. Aí você sai daqui, se intelectualizou, aprendeu e a prática. É difícil eu fazer visita individualmente, é difícil. Mas coletivamente não é. Então eu posso armar grupos, né, e escolher uma instituição. Eu, por exemplo, vamos lá no presídio. Eu não vou. Presídio eu não vou. Não? Porque aquela sensação de eu chegar lá e me sentir aprisionado é como se eu tivesse acorrentado. É impressionante. Eu acho que é por isso que minhas mãos ficam tortas, alguma coisa assim, né? É exatamente por isso. Para mim é muito difícil. Mas hospitais eu posso. Asilos, né? Orfanatos, para mim é tranquilo. E nós? Qual a advertência que Jesus faz? Qual a advertência de Jesus para que nós vivamos dos males do corpo e da alma? Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do mais. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. A nossa primeira tentação é a estagnação. A primeira tentação é a estagnação. Claro, a gente entende tudo perfeitamente, gente. As atribulações da vida, a gente entende tudo, toda essa complexidade, a violência da sociedade, que não é uma coisa fácil, os conflitos internos dentro do lar, que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas eu não posso estar fazendo o possível. Depois que eu entendo, eu preciso estar me desafiando a fazer o impossível. Aqueles companheiros que lá estavam deitados, sem perna. O caso do Aurino, eu vou dizer a instituição que ele criou ainda, hein? O caso do Aurino, ele pediu para cortarem as pernas dele, para ele poder ficar sentado. Ele pediu para cortar as duas pernas, para ele poder ficar sentado para ser mais produtivo. E um detalhe maior. O Aurino diz no livro, o deficiente eficiente, ele diz o seguinte, que quando ele estava construindo a instituição, né, quando ele estava participando dessa ideia que ele teve quando era criança, aquela montanha que vinha, e ele pensava, isso não vai parar nunca um dia. Aquela montanha passando, eu preciso criar alguma coisa para socorrer pessoas igual a mim, que eu não me locomovo. Eu preciso fazer. E começou a luta dele, e nessa luta, você não espera, ou ele não esperou,
a compreensão das pessoas. Claro que vão chegar várias pessoas solidárias, vão dar ajuda financeira, ajuda física, tudo. Mas vão chegar muitos aproveitadores, vão chegar de tudo. E assim, ele conta que nem sempre ele estava equilibrado para atender as pessoas. E um detalhe, ele diz o seguinte, ele passou tanto tempo, buscando isso com tanto ênfase, que ele se afastou da questão da doutrina espírita, das preces, ele se afastou. E ele aí ele sentiu que a vibração dele desceu. Por que desceu? Imaginemos nós, né, fãs de carteirinha do Padre Germano, se amanhã deixarmos de fazer uma prece de agradecimento aí. É só a gente imaginar isso. Imaginar, não. Isso aí é para depois. Padre Germano a gente lê depois. Como é que ficará a nossa vibração? Precisa responder, não. Não sei. Então, assim, a potencialidade da vida vai estar exatamente no trabalho. É no trabalho prático. Essas emoções nós sentimos ali, socorrendo. Então, a espiritualidade dá para nós, traz a gente aqui, dá para nós a oportunidade ímpar de conhecer a doutrina espírita, ímpar de entender, ímpar de mostrar o campo de trabalho, né? Esse embate de tentar lapidar esse diamante um com um. Né? Aí, posteriormente, o campo é vasto para você socorrer as pessoas. Muito vasto. Vamos lá. Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que felicitam as criaturas humanas? Os ensinamentos espíritas despertados na mente para a necessidade do trabalho, estudo espontâneo, prepara a criatura para qualquer situação, para a obra de aperfeiçoamento próprio, desvelando a continuidade da vida para lá da morte. Patenteia o raciocínio em cada individualidade. Não encontrará, além do túmulo, qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou o infortúnio que construiu para si mesmo, através daquilo que fez ao semelhante. Se construiu, será recompensado. Se não construiu, tá? Vai ser castigado? Não. Se estagnou. Né? É uma opção nossa. E a gente vai ver lá na frente. A caridade pode auxiliar as curas dos males humanos. Isso a gente tem certeza. Isso a gente tem certeza. Quando você é prestativo, quando você busca de maneira incessante, e assim como é gratificante você renunciar, vamos lá. Aos domingos, o que é que eu faço? Todos os domingos, o que é que eu faço? Eu preciso saber. Aos sábados, sei lá qual dia da semana. Qual o dia que, para mim, fica mais fácil ser solidário para contar uma história de uma velhinha, para uma velhinha ali no Riachuelo. Tem um asilo lá. Um asilo lá cheio de pessoas que há mais de 70, 80 anos não recebem visita nem um oi. Aí você chega lá, você chama de filho, de filha, te beija, né? É aquilo. Aí você vai no orfanato, tem aquele monte de criança segurando a tua perna, te chamando de tio, de pai, de mãe, querendo vir com você, e fácil verificar assim que a doutrina encerra a filosofia do pensamento reto por agente preservativo da saúde moral e a consubstanciamento da religião natural do bem,
cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correções de todos os males que lhe afligem a existência. Em que formas essenciais se baseia a terapêutica? Os ensinamentos espíritas, aprendemos os atos de bondade, ainda mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que perderão incondicionalmente as ofensas e a forma santificante para a supressão da dor, da renovação e do destino. Quais os medicamentos do espírito? Nas atividades espíritas, colhemos o magnetismo, sublinhados imediatos, seja clima de paz, sob o influxo da oração, ou do culto sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos. Ao se elevarem os recursos mediúnicos, espaço no ambiente, a fim de que propicie socorro à alma aflita e às energias exaustas. Quais os medicamentos do espírito? Continua. Se abraçasse, pois, a doutrina espírita, percurastes os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito, transformando lutas em missões e dificuldades em bênçãos. Porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que te flui da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu os amo. Essa eu não vou ler. Vou deixar só para vocês lerem. Se já percebeste que o berço não é o início e que o túmulo não é o fim, não despreze a preparação do amanhã. A cada um de nós, segundo as suas obras. A doutrina espírita nos oferece N oportunidades. A espiritualidade nos oferece muito mais oportunidades. Cada um de nós tem aqui uma experiência. A Rosa e o Giovanni estão tendo agora a sua experiência. Os outros diretores, né? São experiências que a gente vai acumulando. Eu tive a oportunidade ínfima de ter a experiência de estar dirigindo uma casa. Eles chegaram lá grande demais. Muita gente, era uma base de, vamos contar aí, umas 2.000 pessoas. A gente convivendo ali com aquelas pessoas, ensinamentos extremamente grandiosos, oportunidades de melhorias assim, e mesmo assim hoje eu paro de caramba, eu não consegui corresponder. Isso é a minha avaliação, né? Eu poderia ter ido mais adiante. Porque a gente começa a entender a doutrina e você vê, caramba, esses dois companheiros, os 3 companheiros, quanto eles construíram. O Jerônimo diz no livro dele que teve muita dificuldade, porque era muito jovem. E dentro dessa juventude, os hormônios, né, em ebulição, ele tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Porque ele não houvera tido uma namorada e, posteriormente, não conseguiu dar seguimento ao namoro dele. Aí ele diz assim, eu casei com a doutrina espírita. Nos 2 aspectos. No consolo e na dor. Quando ele estava deitado naquele leito,
ele tinha aonde recorrer à espiritualidade amiga. Enquanto ele estava almejando, antes de ocorrer qualquer dissabor, ele já estava planejando uma realização, uma oportunidade de socorrer alguém. Então, que a gente fique atento, busque de maneira incessante, saber e ter essa consciência. A doutrina espírita nos convida a seguir Jesus. Seguir Jesus é sentir a emoção de prestar o socorro ao próximo. É só a gente pegar a história do Padre Germano. Isso é muito longe, né? É socorrer o próximo. Então, enquanto eu estiver com saúde, eu preciso estar me movimentando. Eu preciso fazer isso. Aí, por isso que eu falei dos dirigentes, né? A posição do dirigente é essa, ó. Vê se está faltando alguma coisa. Vê se pode fazer mais. É um campo de amor incessante, tal como é o campo da necessidade. A gente vê o bebezinho ali, ó, lindo, maravilhoso ali, né? Reencarnante, está ali. Com certeza está entendendo muito mais do que nós. Aí o camarada vai dizer, caramba, você é doido. Não, não sou não. Com certeza o bebezinho está entendendo mais do que nós. Então, com certeza o bebezinho lá na frente vai fazer, é só a gente observar. Os bebês de hoje, né, vai fazer muito mais que nós. E que nós que estamos vivenciando esse momento, que estamos tendo oportunidade, possamos estar levantando as mangas e seguir a Jesus. Na prática, no amor. Se deixar, a gente fica até amanhã. Gente, muito obrigado. Jesus permaneça com a gente. A instituição, ó. O Aurino criou a instituição Vicente Moretti. Só que Vicente Moretti foi um companheiro. A ideia dele era criar um hospital para pessoas especiais como ele. Né? Aí ele criou, junto com outro companheiro que queria criar uma instituição para deficientes mentais. Juntaram-se, criaram uma história muito bonita e conseguiram fazer a instituição Vicente Moretti, que inicialmente tinha o objetivo de atender a 1.000 pessoas deficientes. Esse era o objetivo, 1.000 pessoas deficientes. Tá? Então, que a gente busque ir lá, fazer uma visita, porque assim, o meu pensamento é na próxima contar a história realmente do Aurino. A história do Aurino é extremamente rica em feitos e momentos grandiosos de seguir a Jesus, como nós estamos tentando. Tropeça aqui. Tá? Existe uma música que diz assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso perto, cheio de Jesus. Cheio de? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso perto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de mesmo levante, continua a cantar. E que nós possamos levar essa alegria de cantar, servindo a Jesus. Bom, já passamos. Obrigado, não tem problema, a mensagem foi muito boa. Bom, meus irmãos, chegamos então ao final do nosso estudo. Aos irmãos que vão assistir em casa, que Deus abençoe, fortaleça e que a gente possa arregaçar as mangas e ter um pouco mais de responsabilidade e compromisso em olhar para o próximo que está precisando de nós. Que Deus abençoe.